10, eu tenho um enigma para você. Manda aí, 10. Qual o escritor brasileiro contemporâneo que é contista e romancista e mistura a narrativa tradicional do Ocidente com a mitologia dos povos árabes, indígenas e africanos? Maurício Lobato. Olá, caros amigos do Rebu. Este é mais um Cerveja e Rebu, ou Rebu e Breja, depende da ênfase que você quer dar. Então, nesse programa de hoje, a gente não vai falar sobre Maurício Lobato ou Monteiro de Souza. Nós vamos falar sobre um escritor contemporâneo brasileiro chamado Alberto Mussa. E aí, para a gente começar esse nosso papo, quem foi, quem é, quem será Alberto Mussa? Bom, o Alberto Mussa, ele é um escritor carioca contemporâneo, certo? Que, a meu ver, é aí provavelmente um dos mais criativos, um dos mais originais escritores da contemporaneidade brasileira. E por que eu falo isso? Porque ele é um escritor que consegue combinar pesquisa historiográfica com ficcionalização dessa pesquisa profunda que ele faz, né? Então, a obra do Alberto Mussa é uma obra que é muito caracterizada por essa pesquisa profunda a respeito das raízes históricas do Brasil, mas isso não faz com que a obra dele se torne uma obra de erudição e um tanto quanto chata. Pelo contrário, né, ele consegue combinar esses elementos de erudição, de estudo historiográfico, com uma rara habilidade de contar história. Então, o Alberto Mussa, ele é essencialmente assim um contador de histórias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conto dele, né? A gente não vai falar sobre a obra completa do Alberto Mussa, até porque não daria tempo, e nem também sobre um dos seus romances. O tema do vídeo de hoje aqui é um conto do Alberto Mussa, certo? Mas eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de algumas das obras que, não vou dizer as principais, mas aquelas que mais me agradam e que vocês podem encontrar aí, quem sabe começar a mergulhar nessa narrativa desse grande autor, certo? Então, o Alberto Mussa, se alguém me perguntasse assim, Rômulo, quem você acha que daqui, sei lá, 50 anos vai ser lido como um clássico da literatura nacional, né? Alguém que está escrevendo hoje. Eu diria que, como contista, o Alberto Mussa é um daqueles caras que tem grandes chances aí de entrar para o hall aí dos clássicos da literatura brasileira. E aí, enquanto obras, né, enquanto coletânea de contos, tem duas grandes obras que vocês podem adquirir. A primeira delas que foi publicada em 1997, que é Elegbara, um tanto quanto difícil já de ser encontrada, mas em sebo dá para encontrar. E a segunda são os contos completos, publicada aí em 2016, certo? Exatamente, que é essa obra aqui, onde você vai encontrar o conto o qual a gente vai trabalhar nesse vídeo, né? Sobre o qual a gente vai bater um papo aí nesse vídeo, tá certo? Perdão, só para molhar o bico. Bom, além disso, né, o Alberto Mussa, como eu falei, ele é esse escritor que procura sempre fazer uma pesquisa para escrever os seus livros. Ele tem uma série de romances chamados aí de Compêndios Míticos do Rio de Janeiro. E aí, nesse romance, ele pega fatos históricos, certo, do Rio de Janeiro, em pontos diferentes da história, e procura, através desses fatos históricos, construir uma narrativa. Em geral, são narrativas, digamos, policiais, mas ele é um autor extremamente híbrido, então não dá nem para a gente classificar ele muito bem dentro de um gênero narrativo muito específico, né? Daí a originalidade desse autor. Mas são 5 romances que ele tem como aí elan, né, criativo, um fato histórico, uma pesquisa profunda a respeito desse período, e ele mistura nesses romances intrigas policiais com elementos mágicos das culturas das religiões de matriz africana, com elementos típicos aí do Rio de Janeiro, como a malandragem, o morro, o samba, né? Enfim, essas 5 obras aí são elas: O Trono da Rainha Ginga, O Senhor do Lado Esquerdo,
a primeira história do mundo, a hipótese humana e a biblioteca elementar, tá? Todas as obras estão aí linkadas na descrição, vocês podem encontrá-las todas na Amazon, e se você comprar por esse link, você vai ajudar aqui o canal. Continuando aqui, além de contista e romancista, o Musa, ele é um grande ensaísta, né, e um grande estudioso das mitologias, certo? E a obra que eu destaco dele a respeito disso é Meu Destino é Ser Onça, né? Que é um Ixi. livro... Isso, deixa ao contrário assim, ó, eu mostro a capa e você é contra a capa, ó. Enfim, Meu Destino é Ser Onça, ficou da hora, que é uma reconstrução, certo, do mito de origem das tribos tupinambás. Esse livro foi elogiado por ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Viveiro de Castro, acho que é de Castro, que é o maior antropólogo do Brasil, quiçá do mundo, né? O próprio Levi-Strauss tece elogios aí ao Eduardo Viveiro de Castro. Então, através das narrativas, né, que as missões francesas recolhem lá no início do século XVI, no Rio de Janeiro, quando a missão francesa estava colonizando o Rio, o Alberto Mussa ele consegue reconstruir, né, a história a cosmogonia tupinambá. É sensacional isso daqui. É assim, um dos livros mais gostosos que eu já li na vida. Eu gosto muito, né? Para quem curte mitologia, é um prato cheio, né? Vai com tudo que vocês vão gostar. O Alberto Mussa, ele mostra como ele reconstruiu, né, a história. Então, a história em si, ela não é tão... A história da cosmogonia não é tão grande, né? Ela tem, acho que ali, ocupa 80 páginas do livro, mas ele tem uma boa parte de... Ele faz um pouco a demonstração do método de reconstrução do mito de origem dos tupinambás, né? É incrível, assim. O Mussa, ele é um cara realmente, assim, fantástico. E, enfim, vale a pena vocês pegarem essa obra aí, tá certo? Bom, então, assim, em linhas gerais, essa é um pouco a apresentação desse autor, tá? E aí, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um conto que está tanto na coletânea Elegbara e que também está na coletânea Os Contos Completos, né? Então é o seguinte, basicamente, né, o que a gente vai ter aqui, certo? É um conto que ele fala sobre dois sábios, né, que eles seriam considerados aí os maiores sábios da cidade, que num determinado dia, incitados por um personagem lá que aparece, né, no conto, que ele dá lá Estrangeiro, né? primeiro tem o mercador, né, o Mossi, que fala que fala, né, quando eu estou andando pelo meu cavalo, eu vejo a terra se movimentar, mas eu só sei que eu estou andando porque eu estou sobre o cavalo. Mas aí, né, como é que a gente tem certeza que é o Sol que gira em torno da Terra ou se a Terra que gira em torno do Sol? E aí isso vira um debate, vira uma grande, né, intriga na cidade, até que chega um estrangeiro, um andarilho, né, o andarilho de carapuça, cachimbo de lábio, bornal, né, esse andarilho que já aparece em outro conto, né, do Elegbara, por exemplo, e aí ele pergunta se a discussão é válida, né? Ele não só questiona a questão das propostas entre os sábios de que se é a Terra que gira em torno do Sol, se é o Sol que gira em torno da Terra, mas ele questiona o próprio questionamento. Ele vira e fala assim: para que discutir isso, né? Aí ele tenta não, né? Ele prova o ponto de vista dele quando ele faz lá o movimento, né? Ele pega uma pedra de dentro do bornal, joga ela no chão e aí ele pega outra e pergunta, né? Quantas vezes eu preciso jogar para eu ter certeza que essa pedra ela vai cair, né? E aí, na falta, na ausência de uma resposta, de uma verdade estabelecida, né? Os sábios eles acabam perdendo totalmente a credibilidade deles, assim como a própria sabedoria construída em Tombuctu
e aí a cidade ela deixa de ser capital do conhecimento para se tornar uma capital religiosa, né? Agora falando aqui, a gente começa a pensar em várias coisas que eu não tinha pensado quando eu escrevi o texto, né? Bem, e aí é o seguinte, o que é, acho que é legal falar, né? O que é Tombouctou, né? E essa coisa que você mencionou aí, né, Romulo, no começo do vídeo, falando desse envolvimento do Alberto Mussa com essa questão de colar, né, um conto dentro da história, né, dentro daquilo que foi fato real, né? A cidade de Tombuctu, ela é conhecida há muito tempo, mas ela se torna reconhecida depois do século XIX, né? Tem lá uma missão francesa que viajando ali pelo deserto do Saara, encontra, né, as ruínas da mesquita. Então, essa cidade, Tombuctu, que foi redescoberta, reencontrada ali pelos franceses. Bem, e aí a gente vai ter uma puta de uma produção historiográfica sobre essa cidade, o que é essa cidade, para que ela serviu e etc. Mas para a gente ter uma localização mais precisa aí, né? Ela é uma das várias construções dessas que sobreviveram ao deserto do Saara, né? Não, ou seja, muito para além daquilo que são as pirâmides do Egito, né, mas que são as mais conhecidas, mas existem várias outras, inclusive no lado meio que oposto, né, as pirâmides do Egito na região nordeste do continente africano e essas aí na região noroeste do continente africano do deserto do Saara. E hoje, né, ela estaria localizada no território do Mali, já pertenceu a 3 reinos aí, reino de Gana, né, inclusive o próprio Reino do Mali, e ela chama atenção pela estrutura, né, que está preservada de uma cidade que começou a ser erigida lá por volta do século V, e era ponto de passagem de diversas caravanas, certo? E aí, além do contexto geográfico, né, dessa localização geográfica da cidade, é legal localizar também o tempo, né, no qual o conto se passa, que tem a ver também com o tempo, né, da cidade aí de Tombuctu, que já era na época da história, né, a história começa mais ou menos entre o período em que o Mansa Musa, né, Mansa é um título, né, de rei, né, ele faz uma peregrinação até Meca, né, com uma puta de uma caravana lá por volta de 60 mil escravos, né? Um bagulho é um surreal. negócio astronômico. Aí tem até aquilo que a gente estava conversando antes do vídeo, né? Dizem que o Mansa Musa foi o homem mais rico da história do planeta Terra. Tá, pode ser, mas como que você mensura isso? Eu acho que isso nem é tão importante, mas parece que dentro do contexto, pensando agora um pouco dentro da ideia da cabeça do Alberto Mussa, tem um sentido, eu acho, que colocar essa história aí, né, nesse ponto do acontecimento. E aí, esse Mansa Musa, né, ele aí, ele também ficou conhecido por ele ter elevado os níveis econômicos e culturais do Mali, né, do reino do Mali, nessa época em que ele foi governador. Né? Então, a cidade de Tombuctu, né, ela teve, antes do Mansa, foi construída a mesquita de Sancoré, né, Sankore, acho que Sankore, né, a mesquita de Sankore, que já era um centro de produção de conhecimento, o que a gente pode até chamar de uma universidade, É. certo? E depois realmente se tornou algo que esteja mais próximo de uma universidade, né? E aí, além da Universidade de Sankore, também tem a mesquita de Djanguereber. Essa mesquita, ela também é mencionada, na verdade, a mesquita de Djanguereber é mencionada no texto. Então, a história se passa mais ou menos entre essa passagem do Mansa Musa indo para Meca, que é uma passagem histórica importante para a história do Mali, e também
depois, posteriormente, a construção dessa mesquita, né, na cidade de Tombouctou. Agora, falando já do conto, né, indo para a questão do conto e da obra do Alberto Mussa, primeiro eu queria destacar dois traços interessantes do conto, né, e não só cabe nesse conto, mas ele cabe nos outros contos também. O Alberto Mussa, ele faz uma coisa que eu acho interessante. Ele pega um episódio X da história, no qual existe uma lacuna dada pelos historiadores, que é aquela lacuna de que as fontes elas não conseguem informar sobre o que aconteceu de um ponto até outro, e aí ele vai lá e encaixa a história dele nesse meio e ele dá lógica ao acontecimento. Que é o caso, por exemplo, pelo que eu entendi nas pesquisas que eu fiz, né, que eu li sobre essa questão da cidade de Tombouctou, o pessoal meio que não sabe como é que Tombouctou entrou em decadência. E aí ele coloca essa história aí nesse meio, né, que é justamente o momento em que o Mandarilho questiona os sábios, e aí a cidade ela afunda, né? Ou melhor, ela não afunda, mas ela declina como sociedade do conhecimento e ela se eleva. Hã? Ela declina ela enquanto centro do desenvolvimento de conhecimento racional. Isso, e aí ela vira o centro do conhecimento religioso, né? Do desenvolvimento religioso. Isso. Né? E aí eu acho isso fantástico, assim. Porque ele dá meio que ele completa, né, aquilo que está faltando. Pode falar aí. Assim, o autor que eu, na verdade, associo um pouco ao Alberto Mussa, não é necessariamente por esse ângulo aí, né, de preencher uma lacuna de um momento histórico em que a história, enquanto ciência, não dá conta, mas enquanto método de escrita, eu, assim, me desculpa, mas eu até acho o Alberto Mussa melhor. É o Humberto Eco, né? Eu ia falar Alberto Eco, a mistura dos dois. Porque o Humberto Eco, ele é esse cara... não, eu acho o Alberto Mussa bem mais da hora que o Humberto Eco também. Porque eu acho que o Humberto Eco, ele não sabe fazer o que o Mussa faz, que é justamente esse lance de você pesquisar historicamente, Sim. mas não fazer sua narrativa virar uma elucubração erudita que conta uma história ficcional, mas sempre calcada ali num pé nas suas pesquisas. Beleza, tem a pesquisa, mas o que predomina é a capacidade de contador de história dele, que é muito... Sim, do Mussa, né? Contador de história. O Mussa. Não, sim. E o Eco, ele faz um pouco isso, né? Ele pega, às vezes, um ponto obscuro da história. Tipo, o Nome da Rosa é um pouco isso, né? Que é um ponto meio obscuro da história, tal, onde é que se perdeu ali certos conhecimentos ligados à tradição clássica grega. Sim. E aí ele introduz nisso um elemento de ficção policial investigativa, que é muito o que o Mussa faz. Então, assim, eu nem vou colocar aqui a produção intelectual do Humberto Eco como aí, né? O cara é muito foda, assim. E também o Humberto Eco, ele é aquele cara, eu tenho a impressão que ele é um cara que ele escreve literatura por diversão. Ele não é o eixo dele, né? Ele começou, na verdade... Não, eu não tô querendo fazer uma comparação assim, tipo, ver, vamos botar os dois no ringue e ver quem é o melhor. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, se fosse comparar um método de escrita, eu acho que os dois eles têm uma forma assim, de escrever meio parecida, ainda que eu tenho uma inclinação a gostar mais da narrativa do Mussa. Ele é um escritor de literatura mesmo, né? Ele não é um teórico, enfim, por mais que ele tenha ensaios e tal, ele é um escritor de literatura. Então, e aí é justamente nesse ponto que eu ia falar da outra coisa que é legal do Alberto Mussa, que é um pouco diferente do Humberto Eco. Aí eu não sei se foi a tradução do Nome da Rosa que eu tenho aqui, que não contribuiu para isso, mas quando você lê uma história do Alberto Mussa, parece que o Alberto Mussa ele pegou tipo uma tábua de escrita cuneiforme e ele simplesmente traduziu aquilo e colocou no conto. Não simplesmente isso. Ou seja, ele inventou uma história com um
um jeito de contar a história que parece que você está lendo uma história daquele tempo e não um autor contemporâneo escrevendo sobre o passado. Pode crer. Tipo, assim, por exemplo, você lê um livro do Voltaire, você lê um livro um conto da Idade Média, sei lá, Beowulf, sei lá, qualquer um desses daí. Aí você vai pegar o encadeamento das palavras e você meio que encontra a mesma lógica assim de contar. Ele dá o tempo, aí depois ele vai contando a importância que cada um dos passageiros de Tombuctu tem. Então ele dá a categoria do cara. Ele fala, o cara é tarará, 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 de tal tribo, de não sei o quê. E aí ele vai dando meio que uma linhagem, assim, que parece que você tá lendo uma história daquele período mesmo. O Musa, ele é um cara que saca muito de mitologia, tanto que ele tá o tempo inteiro brincando com as mitologias, né? Esses povos tão distintos, né? Os árabes, os africanos, os indígenas. Inclusive até esqueci de mencionar que tá para sair aí um livro, né, dele chamado A Origem da Espécie, que ele vai, por exemplo, tratar a respeito das mais diversas histórias do roubo do fogo, né? Como é que a humanidade ganha o fogo de presente ou rouba das suas divindades e tal. Então é um cara que saca muito de mitologia. Por exemplo, quando você fala desse lance dele da linhagem, a gente remonta muito a um texto mitológico como, por exemplo, a Bíblia, por exemplo, ou qualquer outro texto mitológico, em que isso é uma característica estilística do texto, né? Você vai pegar um texto mitológico, o cara vai falar assim, tal pessoa, o filho de não sei quem, de tal linhagem, tarará. Então ele traz isso para o texto dele, e isso faz com que o estilo dele não ele não faz só com que o cenário, os personagens sejam nos faça ir até a cidade de Tombuctu. A prosódia nos leva um pouco para esse universo, né? Tornando aquilo que ele está contando muito mais palpável e o mais impressionante. Porque os sábios do Tombuctu, a gente está falando disso dos sábios aqui, por mais que a gente tenha feito várias digressões, tem 5 páginas, sabe? É um ponto exíguo, mas que é aquilo, né? O cara que é o mestre, o samurai ele saca a espada uma vez, ele dá o golpe e já era, acabou, né, velho? E é legal porque, né, a nossa conversa sobre o Alberto Mussa, ela começou e aí, assim, para mim, o autor que eu consigo colocar na aula, o cara já tem vários pontos, né? A ideia veio justamente quando você falou, ó, lê o Alberto Mussa, lê o Conto do Último Neandertal, que é a mesma coisa, é assim, que 4 páginas, mas o negócio é uma porrada só. Né? É um conjunto de reflexões acerca da ideia de pré-história, que é um Neandertal, que é a solidão, né? que é a solidão. E aí tem um detalhe no texto, né? Quando você lê o texto, você acha que o Xisto lá, que é o personagem dele, não é o Neandertal. Você lê, você acha que ele é o Homo sapiens da história. Vamos falar agora dos sábios, né? Os sábios de Tombuctu, eu vejo pelo menos assim, esse lance, né, que você falou sobre ser uma história que conta a passagem do conhecimento racional ou laico para o conhecimento religioso, uma inversão a respeito da história do conhecimento ocidental, né? O conhecimento ocidental vai do mito para o racional, né? Do mito para o filosófico. E dentro do próprio conto, para mim, eu vejo a bifurcação que existe dentro do próprio conhecimento filosófico. Isso é muito louco. Porque Sim. a própria cena do cara que está vendo, né, que fala a respeito do planeta, né, da perspectiva. Ele fala, quando eu estou andando no meu cavalo, eu vejo a Terra se movendo. É isso. Mas eu sei que sou eu que estou me mexendo porque eu estou em cima do cavalo. E aí você tem 2 respostas para isso, né, de um sábio que mora à direita e um sábio que mora na esquerda. E um sábio vai dizer assim, não, existe um movimento que é o certo, né? Um movimento que você pode aprender a partir da distância correta. Então, se você tiver de um ponto neutro, você vai conseguir aprender a verdade desse movimento.
e um outro que vai dizer, não, tudo depende da perspectiva e sempre vai depender da perspectiva. Para mim, essas duas respostas elas são respostas que dialogam com as respostas dos sofistas e dos socráticos a respeito daquilo que é a verdade. Os socráticos dizendo a verdade ela é uma verdade encontrável que pode ser pescada no mundo e essencial, Uhum. e os sofistas dizendo não, cara, não existe verdade, verdade é contingente, ela é mutável e variável e precária como a circunstância humana. E, por sua vez, nenhuma dessas duas, as preocupações a respeito da verdade se tornam absolutamente sem nenhum tipo de importância, uma vez que elas não podem dar resposta para uma coisa básica, que no caso do estrangeiro, que é o estrangeiro chegando e falando, meu, como é que eu posso saber se essa pedra vai cair sempre que eu a soltar? Aí Sim. eles ficam debatendo, precisa verificar 3, 4, 10 vezes até chegar ao ponto que precisa verificar infinitamente. E aí eles falam, bom, então não tem como a gente chegar nunca numa verdade a respeito da vida. É um pouco Sim. assim, beleza, a filosofia pode se preocupar e é incrível que ela se preocupe com esse tipo de coisa, mas ao fim e ao cabo, cara, a gente não vai ter respostas para as coisas mais importantes mesmo, que é tipo, quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou. Isso a Sim. filosofia não responde, o pensamento racional não responde. É interessante que no conto, né, a gente também tem uma discussão sobre eu pelo menos pesquei isso daí, né, uma certa ideia de conhecimento científico e verdade oficial, né, porque ele fala num determinado ponto do texto que a ciência era pública, mas era uma assembleia que deliberava o que era verdade e o que deveria ser ensinado, né? E aí, a partir desse momento, quando o Andarilho ele chega, puta, esse personagem do Andarilho é muito foda, né? Porque o cara fala assim, de onde você vem? Aí ele fala, tanto É, faz, né? Aí os caras falam assim, você é louco? Eles estão discutindo um pouco tempo antes que tanto faz a Terra girar em torno do Sol, o Sol girar em torno da Terra. Depende de onde você tá. E aí, quando o cara fala que tanto faz, eles, não, peraí. Aí depois, quando perguntam, né, como é que você chegou até aqui? Ele fala, não, foi Tumbuktu que foi rodando, né? e Foi chegar se até mim. arrastando e chegou até mim. E, e aí, tipo, a galera fica assim, caralho, meu, que filho da puta. E aí já querem, né, já querem bater no cara, estraçalhar o cara e tal. Você vem aqui É, na cidade dos sábios para zombar da nossa sabedoria, né? para zombar da nossa sabedoria. E aí ele fala, né? Ele vira lá e fala um lance, né? Que ele fala por vocês se julgam os sábios, os conhecedores da verdade e tudo mais. Aí ele fala, além de Tombuctu ao Mali, além do Mali ao mundo, né? E é muito fácil você julgar o sol da porta da sua casa. É muito fácil você chegar a verdades quando a sua régua é sempre uma, né? Sim, é isso. A régua é sempre você e, claro, e o seu público é sempre aqueles que são dos seus. Sim. Então, Será que esses caras seriam sábios em outro lugar? Meu, isso. agora fala aí, 10, o que você. Cara, tem uma coisa que eu acho foda no ponto e que também é foda no próprio fato dele nos levar a conhecer o que é essa cidade de Tombouctou. Essa Uhum. cidade fica no deserto do Saara, é uma cidade que transforma o deserto em presença no lugar de ausência. O tempo inteiro o deserto ele é compreendido como um local de ausência. E aí de repente você descobre que você tem ali no deserto do Saara, um dos maiores desertos, se não o maior deserto do mundo, uma das cidades de maior produção de conhecimento do século aí 13, 14, do século 12. Uhum. Isso é sensacional. Os elementos, né, dessa cultura árabe que o Alberto Mussa consegue trazer para a gente, não é necessário, por exemplo, conhecer o que é um Mansa, posições aristocráticas existentes ali naquela cultura, para você compreender o conto e você se deliciar com esse conto, né? E é um conto que deixa as coisas em aberto. A cidade se transforma, deixa de ser uma cidade dos sábios, passa a ser uma cidade dos religiosos. Apresenta pra gente em 5 páginas um universo complexo, uma intriga instigante e um debate que é universal. Quem quiser ler algum
alguma coisa dele com emoção, né, com esse final fechado. Nem sei se tão fechado, né, mas o conto do Elegbara, ele já tem um final mais conclusivo, assim, né, menos aberto do que o dos Sábios do Tombouctou. É importante dizer o seguinte, Os Sábios de Tombucto, o conto que está aqui, ele é um conto que, na verdade, mistura o Alcácer Quibir, que é um conto do Elegbara, com um conto homônimo, né, que é o Sábios do Tombucto do Elegbara também, né? Ele mistura depois para fazer o conto que está aqui. Mas dá para pegar o Elegbara e ler os dois, né? Alcácer Quibir é lá o local onde teve a batalha que o rei Dom Sebastião foi, né, para nunca mais voltar. Mas aqui você vai encontrar vários outros contos e trechos de livros, né, tanto do Senhor do Lado Esquerdo, quanto do Enigma de Caf e vários outros, enfim, livros dele. Então vale a pena, não sei, uma porta de entrada super legal para a obra do Alberto Mussa, tá? São esses contos completos e, claro, as histórias aí do Rio de Janeiro, né? O compêndio mítico do Rio de Janeiro, qualquer uma das obras. Eu acho que a primeira história do mundo é uma das mais interessantes dele. Uma história que ele pega o primeiro crime registrado no Rio de Janeiro, que envolve 60 pessoas do Rio de Janeiro, numa população que tinha 400 pessoas, então a galera se envolveu no crime. E ele desenvolve a história a partir dali, né? Também uma história sensacional, curtinha. Eu achei que era em Guiricema, velho. Até sair num conto aí, Os Sábios de Guiricema. Sábios de Guiricema, tem um parágrafo. Bom, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do Cerveja e Rebu, ou Rebu e Cerveja, depende da ênfase que você quer dar aqui pro vídeo. Não deixe de comentar, de compartilhar. Fala se você resolveu aí ler o Alberto Mussa. Se você for comprar os livros desse autor, compra aí pelo link que a gente vai colocar aqui para vocês. E é isso, galera. Um beijão grande para todos. Até a próxima aí. Falou, pessoal.